Boa tarde, Pai do Senhor, tudo bem? A terceira vez que eu tento entrar ao vivo aqui tá travando. Aí eu tenho que interromper e apagar. Mas quero pedir perdão pela minha ausência, já faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo. E o Senhor, Ele tem me incomodado, tem me cobrado, tem usado pessoas, para voltar com os vídeos que nunca mais eu tenho feito. E a palavra dessa tarde se encontra no livro de Salmos, no seu capítulo de 125, de número 1, que vai falar assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E o Senhor tem falado comigo dentro dessa palavra, Ele tem falado muito forte ao meu coração. Porque muitas das vezes estamos passando por muitas atribulações, por muitas situações, até mesmo perseguições na presença do Senhor. E a gente esquece, de colocar nossa confiança no Senhor. A gente esquece que existe um Deus que Ele é quem nos justifica. A gente não precisa se justificar. Ele é um Deus justo e fiel. A Bíblia diz que nessa peleja, tu não tem que pelejar, essa peleja é minha, não é tua. Significa que é o Senhor que peleja, a minha peleja, a sua peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, não. Aonde é que tem escrito dentro da palavra que seria fácil? Não é verdade? Então assim, não é fácil ser crente, A renúncia dói, Até porque, se você for parar para analisar, imaginar a dor que Deus sentiu quando deu o único filho dele em prol da minha vida e da sua vida, Que tipo de dor mesmo é que estamos passando? Imagine o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, vendo o filho dele ser açoitado como foi, carregando o meu pecado, o seu pecado, Levando sobre si as nossas feridas, Porque fala que sobre a pisadura dele nós seremos sarados, E quando fala dentro da palavra sarado, abrange muita coisa, porque abrange principalmente o nosso coração, Que muitas vezes somos feridos com uma palavra, Com uma atitude, Então fala ali da cura. Então o Senhor, Ele quer me curar e te curar. E Ele quer nos ensinar, louvado seja o nome do Senhor, a confiar nele, a depositar de fato e de verdade a nossa confiança nele. Fácil não é, irmão. Mas ou a gente confia no Senhor, ou a gente não confia. Por isso que a palavra é clara em falar: os que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Não é verdade? Então assim, se a gente confiar no Senhor, a gente vai permanecer firme. Quando fala em permanecer firme e olhar para o Senhor, significa que a gente não deve olhar para a atitude do próximo. Por quê? Porque uma das coisas que o Senhor também tem falado no meu coração: cada qual vai dar conta de si, das suas próprias atitudes, sabe? Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com o que o próximo está fazendo, que está errando, e a gente esquece que ele vai responder pelo erro dele, eu vou responder pelo meu erro, você vai responder pelo seu erro, não é verdade? E essa atitude que muitas das vezes a gente fica observando, na casa do Senhor, seja com o irmão do lado, seja com os pastores, ou alguém que faz parte da liderança, a gente acaba causando um bloqueio que impede a mim e a você, de perseverar na presença do Senhor. Por quê? Porque a gente acaba olhando: mas o irmão está assim, mas o irmão está assado. A gente não para analisar que a igreja
é lugar de doente, entendeu? Porque se fosse todo mundo curado, por que Deus iria dar o filho dele em prol da minha e da sua vida? Porque através, uma coisa se chama outra, através da cura, vai vir a salvação. Porque no reino do céu não entra bagagem, irmãos. Não entra. Então o Senhor me chama, o Senhor te chama, né? Começa a trabalhar dentro da gente, começa a nos curar de todo trauma do passado, né? Deus começa a nos curar de toda decepção, de toda frustração do passado. Ele começa a limpar o nosso coração, ele coloca pessoas na nossa vida para que a gente venha se desabafar, né? Uma pessoa de confiança, para que a gente venha compartilhar tudo aquilo que precisa ser botado para fora, né? Que a gente fala muito que é o se esvaziar de nós mesmos, né? Porque como que o Senhor vai encher um vaso cheio, né? Então a gente precisa se esvaziar de muitas coisas que a gente passou, confessando para alguém de confiança que Deus sempre bota. Ah, irmã, eu ainda não tenho essa pessoa de confiança. Ora ao Senhor, irmão, irmã, ora, pede a Deus, porque Ele sempre bota alguém de confiança na minha, na sua vida, para que a gente possa chorar, um ombro amigo, sabe? Que a gente possa se desabafar, que a gente possa chorar. Alguém que no momento esteja atento às palavras para nos ouvir. Porque às vezes a gente só precisa falar para esvaziar. Então o Senhor sempre coloca alguém que possa nos ouvir. Depois que, se você observar, depois que a gente fala, depois que a gente se esvazia, né? A gente chora, né? A gente na hora ali, a gente não percebe. Mas quando chega mais para frente, a gente para analisar que não somos mais o mesmo, nem a mesma, né? Já teve uma diferença. Por quê? Porque o botar para fora, cada vez que a gente bota para fora, é uma cura que a gente recebe da parte do Senhor e Ele preenche. Aquilo que é botado para fora, fica lá o vazio, né? Então o Senhor vem com graça e misericórdia dEle, amor, compaixão, bondade, né? E preenche aquele espaço ali que foi jogado aquele lixo para fora, né? Aí passa-se um tempo, o Senhor cria uma outra oportunidade, né? E a gente novamente vai lá se esvaziar, porque muitas das vezes são tantas as coisas que precisa ser jogado para fora, que em uma hora só, em um dia só não dá. Então o Senhor, Ele coloca oportunidades, né? Dia após dia, diante da minha necessidade, diante da sua necessidade, diante da disponibilidade da pessoa que Ele colocou na minha, na sua vida, para que haja esse esvaziamento. E através desse esvaziamento, Ele começa a preencher com o amor dEle. Ele começa a se revelar intimamente para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor, para que a gente venha aprender de fato, de verdade, a confiar nele, né? Então, quando a gente para de olhar para o próximo, faz uma autoanálise de como está a minha vida hoje, como é que eu estou vivendo, né? E ora ao Senhor para Ele colocar uma pessoa para que a gente possa se desabafar, para que o nosso coração venha a ser preenchido pelo amor de Cristo, né? Pela compaixão, pela benignidade, pela temperança, pelo equilíbrio, domínio próprio, não é verdade? Ali com o capacete da paz, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, e Ele vai estar ali calçando nossos pés com o evangelho dele, né? Para que assim a gente possa ir confiando dia após dia no Senhor. Ele é o único que não vai me apontar, não vai te apontar. É o único que não se cansa de nos ouvir. É o único que não vai estar julgando a mim e a você. O que a gente precisa é ser sincero com Deus. Falar de tudo sobre tudo com Ele. Porque o esvaziamento, a partir do esvaziamento, que Ele já vai preenchendo o meu coração, o seu coração com o amor dEle, né? Quando a gente pensa que não, já está se gerando ali uma intimidade com Deus. A gente acha que não, né? A gente vê aquelas mulheres de oração, né? Ali que ora, que busca, né? E a gente acha que a intimidade é só aquela que está daquele jeito. Não!
Muitas das vezes o Senhor quer falar comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor, com humildade, com simplicidade, gerando a intimidade. Porque cada uma pessoa, ele gera uma intimidade diferente, não é verdade? Cada um de nós, o Senhor tem uma maneira de conversar. E a gente tem uma maneira diferenciada também de conversar com Ele. Até porque a Bíblia diz que somos propriedade particular do Senhor, né? A Bíblia fala sobre isso. Então Ele tem uma maneira particular de se revelar intimamente para mim e para você. E a gente precisa confiar no Senhor. Muitas das vezes, você que vai assistir em algum momento esse vídeo, né, tá aí precisando de uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você nem está na presença do Senhor. Pois sabe que essa presença é para crente e não crente. O Senhor está falando que é para confiar nele. A partir do momento que a gente começa a se esvaziar, a partir do momento que a gente começa a abrir o coração para que Deus entre no nosso coração, né? Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, mas quebranta o meu coração para que eu possa deixar o Senhor entrar de fato, de verdade, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele, é para Ele, são todas as coisas. Então o que a gente precisa é nos colocar. Senhor, eu não estou falando sobre ser crente, eu estou falando de gerar intimidade, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem para procurar uma igreja e começar a congregar é o Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, não é o próprio homem, né? Então eu não estou falando sobre estar na igreja todo dia, eu não estou falando sobre congregar, porque tudo isso é uma consequência da busca que você vai ter com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu gostaria de conversar com o Senhor. Geralmente quando a gente não está na presença, né, a gente não sabe como você chegar ao Senhor, não é verdade? E aí a gente fala coisas assim que a gente acha que Deus não está ouvindo. A gente começa a falar de maneira que a gente, será que Deus está me ouvindo? Senhor, eu estou aqui, fala comigo, né? E o Senhor está ali ouvindo. E de repente as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Quando a gente não tem o discernimento, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o tempo vai passando, a gente fica meio que sem entender, né? E o Senhor vai trabalhando ali dentro de mim, dentro de você, gerando a intimidade segundo a vontade dEle. E o Espírito Santo é quem vai trabalhar dentro de mim, dentro de você, crente ou não crente. Tudo provém do Senhor. Mas quando você se coloca à disposição do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e diz: Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero me achegar ao Senhor, mas eu não sei como. Ele já está ouvindo, porque a Bíblia diz que ainda antes de chegar a palavra no nosso coração, Ele já sabe o que a gente vai falar. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Então, na medida que a gente fala para o Senhor que quer ter intimidade, né? Muitas das vezes a gente olha assim: Senhor, eu queria ter intimidade, eu queria aprender a orar. Olha como a irmã fala bonito. Eu queria falar igual a irmã, né? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. E a gente fica querendo, né? Então, assim, Deus conhece o nosso coração, né? Ou melhor, Deus me conhece e te conhece por dentro e por fora. As pessoas nos conhecem de ouvir falar. Então Ele sabe exatamente como se aproximar de você. Ele sabe exatamente como se achegar a você. Boa tarde, minha irmã Daniele, tudo bem? Eu não tenho chamado ninguém para poder participar do vídeo que eu estou retornando agora, né? Então eu entrei para deixar uma palavra. Amém, minha irmã? Recebe de Deus aí em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele começa a gerar uma intimidade comigo e com você,
E uma das coisas que me chama mais atenção é que as pessoas de fora é que vai ver Deus na minha e na sua vida. Não é a gente mesmo que vê. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca as pessoas para ver, né, a presença dele em nossas vidas. Por quê? Ele tem falado assim para mim, que a minha conduta, a sua conduta, fala mais do que as palavras que saem dos nossos lábios, né? Significa que a sua conduta seja boa ou seja ruim, vai falar. Vai falar por mim e por você, né? E aqueles que estão na presença do Senhor, que estão lutando, né, em Cristo Jesus, para permanecer firme, para não olhar para o homem, para não, né, não errar diante de Deus, estão passando lutas, né? E aqueles que ainda não são, às vezes olha até, né? Como que pode? A irmã está passando luta, está daquele jeito, mas ela continua sorrindo, ela continua na presença de Deus. Como pode, né? Mas não entende o tamanho da luta que passa. Não entende que a luta que a gente passa é com Cristo. Porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor, né, ele é leve, o jugo é suave. Então ele está passando com a gente, né? Então aqueles que não são crentes ficam querendo entender. E aqueles que ainda não tiveram de verdade um encontro com o Senhor também ficam querendo entender. Aí olha onde a conduta está. Aqueles que ainda não entendem, que estão na presença, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual aquela irmã em Cristo Jesus. O que é isso? É a conduta. Nós sabemos que não existe ninguém igual a ninguém. Não é sobre isso. É sobre o exemplo de mulher de Deus, o exemplo de homem de Deus, a conduta, entendeu? Que grita em mim e em você, né? Então, luta a gente vai passar. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa tarde. Tem de bom ânimo, né? Josué, capítulo 1, vai falar o quê? Né? Seja forte e corajoso. Não temas. Não se aparte da sua boca o livro da vida. Qual é o livro da vida? A Bíblia. E fala para a gente meditar de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Para a gente não temer e a gente se refugiar na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem uma palavra para aqueles que estão tristes. Aqui tem uma palavra para aqueles que estão decepcionados. Aqui tem uma palavra para aqueles que estão feridos, sabe? Então aqui tem a resposta para tudo que estamos vivenciando. Então quando o Senhor fala, né, para a gente meditar na palavra dele, é para a gente procurar ir lá nos Salmos, sabe? Fala muito, os Salmos, ele fala muita coisa diante do que estamos vivenciando hoje. Entra lá no Salmo, Senhor, me dá um salmo para eu meditar. Irmã disse, o que é a meditação? Você vai pegar um versículo do Salmo e você vai orar e dizer, Deus, fala comigo nesse versículo, e você vai ler repetidamente aquele versículo. Não precisa ser exclusivamente no Salmo, não. Aonde Deus lhe direcionar. E você vai ler e vai dizer, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para entender o que o Senhor quer falar comigo dentro da palavra. Porque, irmãos, a maior revelação é a palavra de Deus, né? Então, diante do que Deus quer falar comigo e contigo na palavra, ele vai acalmar a minha alma, ele vai acalmar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, aí vem novamente, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir a tribulação. Os seus olhos, os olhos do coração estão fixos no Senhor. E quando os olhos da gente estão fixos no Senhor, a nossa preocupação é como Deus está nos vendo. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou andando conforme a vontade do Senhor? Eu estou no centro da vontade dele? Quando a gente começa a olhar para Cristo,
A gente começa a raciocinar desse jeito. A gente esquece quem está à nossa volta, quem está errando, quem deixou de errar. A gente começa a se preocupar com a nossa vida. Como meus filhos estão me vendo? Será que eu estou dando uma boa educação aos meus filhos? Será que eu estou guiando meus filhos ao caminho que se deve andar? Que é a Bíblia, os mandamentos do Senhor? Será que os meus filhos, no meu caso, que são 3, será que eles estão me vendo como uma mulher de Deus? Estão vendo Cristo na minha vida? Né? Então, muitas das vezes, a gente se abate pela atitude do próximo, esquecemos que cada qual vai dar conta de si e deixamos de confiar no Senhor. E por causa disso, muitos padecem, muitos ficam doentes na casa do Senhor, porque não olhou para o Senhor. Olhou para o defeito do irmão ou da irmã. E esqueceu que também tem defeito. Eu também tenho defeito. Se eu tivesse curada, né? Se eu não precisasse de Jesus, ele já tinha me levado há muito tempo, irmão. Já teria te levado, irmã. Tá entendendo? Então a gente vai para a igreja porque a gente está sempre precisando de libertação em alguma área de nossa vida. A gente está sempre precisando de alguma cura em alguma área da nossa vida. E ali, né, em comunhão com os irmãos, com o Senhor, em uma só fé, em uma só união, né? O Senhor, Ele desce por graça e misericórdia na minha vida, na sua vida, para trazer a cura, a libertação que precisamos, para que assim a gente possa andar mais uma milha na presença dele, né? E não esqueça, irmãos, fale do amor de Jesus. Ah, irmão, como assim? Às vezes, um abraço que você dá em alguém, você já está fazendo a obra. Às vezes, em você dizer Jesus te ama, você já está fazendo a obra. Às vezes Deus te dá um versículo para você meditar. Você já gosta, não? Senhor, eu entendi o que o Senhor quer falar comigo. Eu posso enviar aqui para mais alguém? E o Senhor simplesmente vai dizer, olha, manda para a irmã tal. E às vezes, aquele versículo, aquela palavra que o Senhor me deu, que o Senhor te deu, era a resposta que a irmã ou o irmão estava precisando, que eu e você enviou. A gente recebeu, mas também compartilhou para alguém que estava precisando. E o Senhor, Ele faz isso, né? Então, nisso tudo, mesmo através de um aparelho, de um celular, louvado seja o nome do Senhor, você está fazendo a obra, né? Porque Deus, ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente do que precisamos, né? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora das nossas adversidades. E quem nunca, na hora da adversidade, recebeu um áudio de alguém que Deus mandou, recebeu uma palavra ou até mesmo um abraço, né? Que o Senhor mandou, aquele ou aquela que estava precisando. Quem de nós nunca foi um instrumento na mão do Senhor, né? Que venhamos continuar perseverando em Cristo Jesus, olhando para Ele, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E para Ele são todas as coisas, é tudo em prol dEle. Se está fraco, Senhor, me ajuda. Porém, não esqueça desse detalhe. Quando a gente está fraco, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não esqueça desse detalhe. A gente pede ajuda para Ele, mas é nesse momento que a gente está fraco, precisando de uma palavra, de um abraço, é nesse momento que o Senhor quer me usar e quer te usar. É exatamente nesse momento que a gente diz, ah, Senhor, eu não quero atender o telefone, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar quieta, Senhor. É nessa hora que o Senhor coloca alguém na minha vida e na sua vida. Quando não é pessoalmente, é pelo telefone. Irmã, ora por mim, né? Irmã, ora por fulano de tal, estou precisando de ajuda, né? Então, assim, o que é que acontece? O Senhor, Ele quer me usar e te usar dentro da nossa fraqueza para que o poder dEle se aperfeiçoe, né? Porque é na fraqueza. Porque é tudo dele, né?
provém dele, não vem da força do nosso braço, vem do Senhor. E um detalhe também nisso tudo é que quando a gente se coloca na brecha, mesmo estando fraca, mesmo estando quebrada, mesmo sem querer, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, ele nos usa e divide a bênção. Como assim, irmã? A gente não percebe, irmã. Mas no momento que a gente é usada para alguém, no momento da nossa fraqueza, a gente também é abençoado. Porque o Senhor, ele não dispensa ninguém com mão vazia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, né? É na hora da fraqueza. Só que somos humanos, somos fracos, somos necessitados, completamente dependente do Todo-Poderoso, né? Então quem faz é Ele. Quando pensa que não, a gente está sorrindo, a gente está dando a paz do Senhor, a gente está no celular, já começa a fazer a obra novamente e nem percebe que está fazendo a obra, né? Porque Deus é fiel o tempo todo Deus é fiel. Por isso que a Bíblia fala, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Oi, Kátia, a paz do Senhor, minha irmã. Amém. Que Deus abençoe seu ministério, sua família também, viu? Saudades, há muito tempo. Gente, eu vou ficando por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um de vocês, rica e abundantemente. Para vocês que vão ver esse vídeo em um outro momento, uma outra hora, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando grandiosamente a cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima.